ó, vou relembrar uma pergunta que eu fiz lá no início do programa. Você tem dormido direitinho? Tem? Não? Pois é. A insônia atinge cerca de 2 milhões de brasileiros por ano. E durante esse período de pandemia, a gente sempre escuta alguém dizendo que não está dormindo tão bem. Para entender os fatores que influenciam o nosso sono e como a gente pode dormir melhor, nós vamos falar agora com a presidente da Associação Brasileira de Sono, secção Sergipe, a Cíntia Coelho. Vamos entender aí todo esse processo, como a gente pode melhorar o nosso sono. Eu já estou com ela aqui, a Cíntia. Muito boa tarde. Cíntia, me explica o que é que a gente pode fazer para melhorar. Por que é que a insônia tem estado tão presente nesse período? Oi, tudo bom? Boa tarde, Jaqueline. Um prazer estar aí com você. Então, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente definir o que é insônia, né? Porque muita gente fala da insônia em consultório e muitas vezes não chega a ser uma insônia, e sim uma percepção, uma qualidade de sono ruim. E aí isso faz com que a pessoa ache que está com insônia. Então ela acorda de forma ruim porque ela teve muita interrupção à noite e acaba achando que é insônia. Então, insônia, a gente tem a insônia aguda, que é aquela que a gente tem durante uma fase, durante umas semanas, até 3 meses, a gente considera insônia aguda. E é o quê? É aquela pessoa que tem a dificuldade em manter aquele sono, então ela deita e ela tem dificuldade em dormir logo, ou é aquela que acorda muito cedo na madrugada, bem no iniciozinho da manhã, e ela não consegue dormir mais e ainda tendo essa disponibilidade de sono. Então, e tem ainda a insônia crônica, né? Essa é pior, a gente traz um monte de prejuízo à nossa saúde. Essa é quando é diagnosticada mais de 3 meses nessa vivência, né, sem dormir direito. Então hoje, né, você falando aí dessa atual condição, né, que nós estamos vivendo, que é a questão da pandemia, é claro que a gente vê muito mais pessoas insones, sim, né, porque é uma preocupação, é uma mudança de vida muito grande. As pessoas antes tinham o direito de ir e vir, né, e agora já não tem mais, tem que se preservar e ter esse isolamento social, né. Então, o que eu posso falar da insônia? A insônia, na verdade, ela vem muitas vezes devido a essa preocupação, Jaqueline. E então é difícil esse momento, né? Mas eu sempre falo que tudo passa, né? E o que a gente pode fazer para dar uma melhorada nessa insônia seria ter uma qualidade de dia, né, da vigília durante o decorrer do dia, não ter cochilos, né, se a pessoa já tem essa dificuldade em dormir à noite, então não cochilar, ou se cochilar não mais do que 30 minutos, esse é o ideal. Atividade física, né? A gente tem visto muito estímulo aí da atividade física em casa mesmo, já que as academias, essa possibilidade de ir para a rua fica mais difícil, né? Então, o ideal seria realmente você fazer alguma atividade física em casa. Lembrando sempre, para as pessoas insônias, o ideal é que a gente não faça essa atividade física muito tarde, porque tende a ficar ainda mais acordado, né? Mais excitado. Então, o ideal realmente seria fazer mais cedo, né? Tem o uso, né, de muitas medicações que a gente vê hoje em dia, as pessoas tomando medicação por conta própria. Eu sempre digo que isso tem que ser com muita moderação e procurar realmente um médico, um especialista, né, para ver se essa insônia... E essa automedicação, ela pode interferir, inclusive, em outros problemas de saúde, porque não necessariamente o que meu colega toma vai servir para mim, o que minha amiga toma vai servir. Ou um parente que já faz uso, olha, esse medicamento é maravilhoso, consigo dormir a noite inteira. Cada organismo responde de uma forma, né, doutora?
Perfeito, isso mesmo. Então, o brasileiro ele tem, né, essa tendência de automedicação, aí ele vai lá na farmácia porque escutou um parente próximo, um vizinho dizendo que toma o remédio, que deu certo, Sim. mas a insônia ela precisa ser tratada realmente com muito carinho, principalmente quando a gente fala de insônia crônica, é aquela onde a pessoa já há muito tempo vem sentindo esse problema, né, de não conseguir dormir durante a noite. Então, é necessário, nesse caso, procurar um especialista, sim, para que ele possa, então, se for necessário, passar uma medicação para ajudar, né? A gente tem hoje várias medicações aí no mercado que podem ajudar, facilitar, a induzir esse sono de melhor qualidade. E olha só, nós estamos aqui recebendo já algumas perguntas do público e nós estamos com a doutora Cíntia Coelho, que é inclusive, gente, mestre em distúrbio do sono, doutoranda em distúrbios do sono pelo UFS, Unifesp, então pós-graduada em laser para pacientes oncológicos, e hoje está à frente da presidência da Associação Brasileira de Sono, secção Sergipe, então é quem realmente entende, né? Então aqui, ó, a pergunta vem da dona, não sei se, né, Bernadette e da Larissa, Bernadette e Larissa, e diz assim, a Bernadette diz, sofro muito com isso, não durmo direito, Jaque, e a Larissa diz, com insônia, como acabar? Eu tenho muita, como é que eu posso melhorar? Tá, então, olha só, o que eu posso dizer para a Larissa é o seguinte, a gente recomenda que são pessoas, a gente chama essas pessoas que têm insônia, como a dona Bernadette, de normalmente hiperalertas, né? São pessoas que acabam levando também muito dos seus pensamentos do dia para a cama, né? E a gente pede que tudo que a gente não faça é levar os nossos problemas, esses pensamentos para a cama, porque a gente fica ali ruminando, né, pensando o que fazer e na maioria das vezes a gente não consegue resolver nada, né, antes de dormir. Então, o que eu posso falar seria, normalmente o que eu indico para os meus pacientes antes de se pensar em medicação é fazer como a gente chama, uma higiene do sono, Jaque. E o que é isso? É fazer algumas mudanças de hábito no seu dia a dia, né? Então, ir para a cama sempre no mesmo horário, evitar ficar vendo televisão dentro do quarto, usar smartphone, né, os celulares, a gente vive com o celular hoje em dia, então determinar que até aquele horário a gente use o celular, depois não use mais. O quarto ele deve estar escurinho, ele deve estar pronto para a gente ir para a cama. E acho que uma das dicas mais importantes é ir para a cama realmente com sono, porque o que acontece? Muita gente vai deitar porque está preocupada, até porque tem que dormir, porque tem no outro dia tem alguma função logo cedo, mas não está com sono nenhum, né? Sim. E aí o que acontece? Essa pessoa vai ficar para lá e para cá, para lá e para cá, isso causa uma ansiedade, né? Uma ansiedade que gera a falta de sono. Então você vê que é um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Sim. Então o que eu sempre digo, vá para a cama na hora de dormir, né? Na hora que você tem vontade, na hora que o sono chegou. Antes disso, esse sono não chegou, vai fazendo alguma atividade, mas que não seja atividade estressante, sejam atividades mais calmas, mais lentas, onde o seu corpo e o seu cérebro, principalmente, entenda que está tendo um declínio, que está na hora realmente de dormir. Sim. Né? Então, o que acontece? Muitas pessoas estão naquele corre-corre, né, até, sei lá, 10 horas da noite, que é uma média da hora que as pessoas dormem, né, os intermediários que a gente chama. Então, o que acontece? Essas pessoas vão dormir e não estão com sono. Sim. E quando não estão com sono, como eu disse, é um ciclo. É um ciclo ruim. Sem dúvidas. E a Bernadette, ela falou que não dorme de jeito nenhum, sofre muito com isso. Aqui tem a Home Music, que também diz que tem dificuldade de dormir,
porque tem muita ansiedade, as pessoas que são muito ansiosas também têm mais dificuldade, né, de pegar no sono. Sem dúvida, pois é, aquilo que eu acabei de falar para você, né? Essas pessoas normalmente levam os seus problemas para a cama, né? Sim. E levar os problemas, é como eu acabei de dizer, não adianta nada, né? Só que é difícil você chegar para a pessoa que já é ansiosa e dizer um negócio desse, não leva não, deixa lá, guarda e no outro dia de manhã você acorda. Então tudo é uma mudança de hábito, né, já que a gente então o que tem que fazer com essa pessoa? Fazer pequenas mudanças durante o dia, enquanto ela está acordada, evitar cafeína, por exemplo, evitar bebida alcoólica, porque tudo isso aumenta ainda mais, né, o estímulo de estar acordado. Essas pessoas tendem a não fazer nenhuma atividade física, como eu falei. Sim. E a atividade física faz com que canse o corpo, né, e cansando o corpo, a nossa memória também vai junto, né, o nosso cérebro acaba dormindo também. Então, o ideal realmente é uma mudança de hábito, né? A gente diz higiene do sono, que realmente seria o ideal para essas pessoas que são insônias. E tem pessoas, inclusive, que acabam acordando, tendo sono muito leve. Pega no sono, mas qualquer barulho a pessoa levanta. Inclusive, essa é uma situação que está sendo vivenciada aqui pela Maria. E ela diz assim, quando eu começo a fazer o crochê, por exemplo, me dá sono. Quando me deito, o sono passa. E aí tem a Fátima dizendo, acordo de madrugada sempre no mesmo horário, não consigo dormir. A Mariana, na verdade. A Fátima diz, me acordo do nada, tenho sono super leve. Então, o que a gente tem que perceber é o seguinte, muitas vezes essas pessoas que têm sono muito leve é porque existe alguma outra coisa que faz com que haja esse sono leve. Então a gente tem durante o nosso ciclo de sono, então durante as nossas horas de sono, tem gente que dorme 6 horas e acha que dorme muito bem, tem gente que precisa mais de 8 horas, que é a média que a gente diz que um ser humano precisa para acordar bem no outro dia. Só que o que acontece? Muitas vezes essas pessoas que têm insônia, elas têm uma percepção de sono muito ruim, porque elas não têm aprofundamento desse sono. Sim. Então elas não chegam num sono profundo, que é aquele sono realmente onde o nosso corpo e a nossa mente descansam. Nós temos fases do sono, não é isso? Exatamente. E é importante que a gente passe por todas elas. Se a gente não passar, a gente tem a impressão que não dormiu bem à noite. Perfeito, exatamente. A gente tem 4 ciclos de sono, né, que a gente chama de N1 até o sono REM. Esse N1 é um sono bem levinho, é aquele sono onde você ainda está acordada, ainda tem a percepção do que está acontecendo na sua casa, do lado de fora, é uma buzina, é uma porta que bate. Depois a gente vai para o N2, né, que esse N2 é o sono onde a gente mais passa o tempo do nosso sono nele, porque é um sono de alerta. Então, se acontecer qualquer problema, é mais fácil da gente acordar. Mas a gente precisa, é imprescindível que a gente tenha o tal do N3, que é esse sono profundo, Jaque, que é o sono que faz com que o nosso corpo descanse. E o sono REM, que é o sono dos sonhos. Então, quando a pessoa diz assim, eu sonhei essa noite, eu lembro que eu sonhei, é porque ela acordou exatamente nesse momento em que ela estava sonhando. Então, esses 2 últimos estágios que eu falei, o N3 e o sono REM, eles são imprescindíveis para o nosso corpo, no outro dia, se sentir bem, ele não está fadigado, a gente não tem problema de concentração, de memória. Então, é imprescindível. E muitas vezes essas pessoas que sofrem de insônia, elas não têm ou têm muito pouco esse ciclo de N3 e de sono REM. Sim. E aqui a gente tem também a participação da Mirelle Gama dizendo, boa tarde, quantas horas antes de dormir seria o ideal para se tomar um café, por exemplo? Para um insônia, eu digo sempre, depois das 4 horas da tarde, o ideal é que não se tome mais nenhum tipo de cafeína, nenhum tipo de estimulante. Então, não é só o café. Tem alguns chás também que não são recomendados, tá? E para aquele que não sofre de insônia, eu sempre digo, tem gente que chega e diz assim, doutora, eu tomo café
antes de dormir, ótimo, esse não tem problema nenhum com o sono. Mas aqueles que têm, o ideal realmente é que depois das 4 da tarde não se tome mais nenhum tipo de estimulante. Certo. Aqui tem Laudemir dizendo, acordo 3 horas da manhã, não consigo dormir mais, estou passando muito por esse problema de sono. Aí diz que toma bastante chá de camomila para dormir. E depois que meu irmão faleceu, ficou pior. Sim. Pronto, perfeito. Então, é isso que eu ia dizer. Às vezes a pessoa está passando por algum problema, né? E nesse momento de pandemia é muito comum a gente escutar isso, e faz com que, claro, né? Você está sentindo falta daquele, no caso dele, né? Do Laudemir, ele está sentindo falta do ente querido. Então acaba reforçando ainda mais essa insônia. Só que a gente tem que lembrar o seguinte também, Jaque, que a gente tem, isso é bom que a pessoa reconheça em si, a gente tem um cronotipo. E o que significa isso? São pessoas que são matutinas, são aquelas que gostam de dormir cedo e acordar cedo, e a gente tem aquelas que a gente chama de vespertinas, que são aquelas que vão dormir mais tarde e também acordam mais tarde. O que muda nisso? O desempenho delas. Então, aquelas que são matutinas, é claro que elas vão ter um desempenho melhor durante o dia, principalmente durante a manhã. Sim. Aqueles que são vespertinos, eles vão ter um desempenho funcional muito melhor já no final da manhã e à tarde. Sim. Então, é bom que essas pessoas que falam de insônia, elas percebam que horário elas gostam de dormir, né? Qual seria o ideal para elas dormirem? É claro que o ideal às vezes está longe da nossa realidade, né? Então tem muita gente que tem que trabalhar às 7 horas da manhã e gostaria de estar dormindo até às 8, né? Isso acordar às 9 ou ir trabalhar só 9. Mas na realidade não é essa, então acaba acordando muito cedo. Então, isso também é um fator contra, porque às vezes a pessoa ela é vespertina e ela está num trabalho matutino. Então, essa pessoa, com certeza, ela vai sofrer, né, essa mudança no corpo dela, né? E ao contrário também a mesma coisa. Que é o caso, então, das pessoas que acabam, né, trocando o dia pela noite, que a gente fala, né, de forma mais simples. Seria o caso da Selma do Eduardo Gomes, doutora. Ela diz, boa tarde, Jaqueline, às vezes trabalho à noite, toda vez que chego em casa não consigo dormir. Quando eu trabalho pelo dia, não consigo dormir à noite. Pois é, ela... Porque o sono está desregulado. Perfeito. Talvez o sono dela não seja desregulado. O problema talvez dela é que ela tem um trabalho noturno, né? Então ela deve ser uma trabalhadora de turno, e a gente tem várias pessoas assim, principalmente o pessoal da saúde, médicos, enfermeiros, técnicos, que trabalham, né, no turno da noite. Então essas pessoas elas acabam se habituando a dormir durante o dia. E fica difícil para essa pessoa, se muda isso depois, se esse turno muda, ou sei lá, uma perda de emprego, esse corpo voltar ao ritmo que era antes, né? Então leva um tempo. E se ela for vespertina, ainda mais, né? Porque aí o que vai acontecer? Ela vai ter realmente um desempenho funcional mais durante a noite, então ela vai estar bem às 10, às 11 horas, à meia-noite, 1 hora da manhã, ela vai estar bem. E ao contrário de um matutino, que 1 hora da manhã já está querendo há muito tempo estar na cama dele. E tem também aqui a participação, a senhora falou aí sobre o pessoal que trabalha, né, de turno, e a gente tem, né, dado uma atenção muito grande aos profissionais da saúde, são os nossos heróis, principalmente por estarem na linha de frente num momento tão difícil. E a Elza é uma delas, ela diz assim, eu tenho muita insônia, e voltei a dar uns plantões porque sou da área de saúde. Eu uso muito o celular, tenho o telefone no quarto. Se eu pegar no sono, ele é tão leve que qualquer movimento do meu marido na cama ou algum barulho, fora a ansiedade também, eu acordo e para voltar a dormir demoro bastante. Fora isso, tenho muita dor de cabeça, frequente inclusive, é hipertensa e tenho medo de adquirir diabetes. Tem algo que possa fazer? Voltamos rapidinho, só foi eu ter que tomar uma aguinha, né? E a gente retorna aqui com esse assunto que é insônia, um tema muito importante, né? Muito oportuno. E nós estamos aqui com a Cíntia Coelho, que é presidente da Associação Brasileira de Sono.
Secção Sergipe, ela está nos ajudando aqui, várias dúvidas dos nossos telespectadores, e o que eu falei, né, antes de irmos ao intervalo, foi exatamente sobre o caso da Elza, que sofre, né, de ansiedade, tem muita insônia, e quando dá plantão, tem um sono super leve, qualquer coisa ela desperta. Tem algo que possa fazer para ajudá-la? Então, eu sempre digo o seguinte, provavelmente a Elza, no estágio em que ela está, talvez precise de medicação. Mas antes da medicação, eu acho, sempre digo isso, o nosso momento realmente já gera muito estresse, né? O momento de vida que a gente está. Mas a gente tem que fazer de alguma forma, se centrar mais, então técnicas de meditação, muitas vezes yoga, alguma coisa que faça com que a Elza tenha um declínio aí nesse momento em que ela vai dormir. Então o corpo dela está muito acelerado e a mente ainda mais. Sim. Então nesse caso fica muito difícil realmente dela ter aqueles estágios que eu falei para você inicialmente, né? Aquele sono profundo, o sono REM, porque ela simplesmente não se desliga, né? Ela fica ligada na tomada, mesmo dormindo, parece que ela está ligada na tomada o tempo todo, né? Isso talvez em função do próprio trabalho dela, né? O ritmo de vida que ela já tem e talvez por ela ser uma hiperalerta, né? Então, no caso dela, talvez sim precise, além de uma higiene do sono, uma mudança nesse ritmo de vida dela, talvez uma medicação poderia ajudar nesse momento. Doutora, eu tenho mais duas perguntas. Vou pois fazer. Não. Em virtude do nosso tempo, eu infelizmente vou ter que encerrar aqui. Tinha muitas pessoas participando, muitas perguntas, mas são duas bem diferentes e específicas e nós não abordamos aqui, por isso que eu gostaria que a senhora falasse. Pois não. Aqui tem a Samanta dizendo o seguinte: eu não consigo dormir, tenho insônia e quando eu consigo dormir, eu sonho muito, fico tendo pesadelos, e aí? Tem muita gente que sofre com isso, sonhos, pesadelos, né? E aí acaba não tendo uma boa noite de sono. Isso, o pesadelo, então ela tem, né? Você vê que ela até entra num sono profundo. E o pesadelo muitas vezes está ligado, e às vezes a gente nem faz esse link, essa ligação, mas muitas vezes com o que ela come à noite, né? Então o que ela anda comendo? As comidas muito pesadas, muitas vezes acontece do paciente acabar tendo pesadelo. E às vezes algumas medicações, ela não falou, né, como é o ritmo de vida dela, se ela toma alguma medicação, se é diabética, hipertensa, enfim, mas às vezes alguma medicação também associada faz com que ela tenha essa sensação de que não está dormindo, porque se ela tem pesadelo, ela está dormindo, né? Mas ela tem uma percepção de qualidade de sono ruim e talvez os pesadelos sejam ainda em função da alimentação dela noturna. Olha aí, o último alimento dela. Que é importante a gente ter cuidado com a alimentação. A última pergunta aqui é da Gleice. Ela diz: boa tarde, me chamo Gleice, gostaria de saber se é normal. Meu bebê tem 5 meses, não dorme durante o dia, apenas cochilos de 5 minutos. Tá, então, o sono da criança, principalmente do bebê, é totalmente diferente do nosso sono. Então, o bebê, ele acorda, ele dorme, ele acorda, ele dorme, ele acorda, ele dorme, e isso é extremamente normal. E um bebê de 5 meses, né, tem uns que entram nesse ciclo biológico mais rápido. Mas um bebê de 5 meses, eu ainda digo, está bem dentro da normalidade ele ter essa coisa de dormir, acordar. Só que aí, nesse caso, parece que ele está trocando o dia pela noite. Sim. Pelo que ela está falando, ele não tá, ele está acordado durante a noite e dormindo durante o dia. Então, ela vai ter que fazer aí uma pequena mudança, mas nesse caso, o ideal é ela falar com o pediatra, porque como eu não sei o histórico do bebê, fica difícil a gente falar um pouco mais, mas me dá essa percepção. Primeiro que é normal, né, esse ciclo de acordar e dormir, acordar e dormir de uma criança, até 1 ano de idade isso é muito normal, sim, mas tem que observar se existe algo mais aí, mas pelo visto é só uma troca mesmo de fuso horário. Doutora Cíntia, quero agradecer demais
Imagina. Muito importante a gente abordar esse assunto e a gente viu que muitas pessoas estão sofrendo aí com insônia, sofrendo, né, com um sono inadequado e é importante a gente falar e ajudar essas pessoas. Nós estamos num momento em que informação é essencial e espero ter ajudado vocês de casa. Desculpa, porque infelizmente, em virtude do tempo aqui, nós não vamos conseguir ler todas as perguntas, né? Mas agradecemos desde já. Num outro momento, nós voltaremos a abordar esse tema que é tão importante para a nossa população. Mais uma vez, muito obrigada e quero agradecer. Eu também agradeço, viu? Muito obrigada, doutora Cíntia. Olha só que legal, hein? Dicas importantes e você agora já sabe, é só colocar em prática. Vamos lá, né?